Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro Andrade e essa é a nossa segunda videoaula de produção textual. Nela, nós vamos aprender um novo gênero textual, o monólogo. Vamos juntos? Para quem quiser acompanhar, gente, no livro didático de vocês, no livro Poliedro, abram as páginas 110, tá bom? Gente, o monólogo é um gênero oral, geralmente feito para ser interpretado, para ser encenado. E ele, às vezes, gente, aparece dentro de outros gêneros textuais. Às vezes ele é construído como monólogo, de maneira isolada, e às vezes ele aparece dentro de uma peça de teatro. Então, os escritores, né, os dramaturgos fazem, ele constrói uma peça de teatro, e dentro dessa peça de teatro eles colocam um monólogo. O que é um monólogo? Gente, é uma fala reflexiva de uma personagem, de uma pessoa. Então, nós temos Otelo, de Shakespeare, né? Nós temos um dos monólogos mais fortes da história do teatro, né? Os mais famosos da história do teatro, que ele vai falar em determinado momento dos seus sentimentos, que ele vai falar das suas angústias, que ele vai falar daquilo que ele está sentindo, certo? E o monólogo, gente, ele em alguns momentos também estabelece interlocução. Às vezes, a personagem que está ali proferindo o monólogo estabelece interlocução com a sua própria mente, com seus próprios sentimentos, com seus próprios pensamentos. Às vezes, estabelece essa interlocução com o público, com a plateia, quando é um texto feito exclusivamente para ser encenado. Você também tem, gente, monólogos em romances que não são feitos para serem encenados. São geralmente utilizados em autobiografias. Então você tem um momento ali bastante reflexivo, sentimental, denso, que você não está falando, você não está narrando os fatos, você está expondo os seus sentimentos, tá certo? Não pode confundir com fluxo de consciência, porque o fluxo de consciência não tem linearidade, é uma coisa, uma espécie de vomitar dos pensamentos, e não vamos confundir com solilóquio, porque o solilóquio você não tem interlocução, nem da plateia, nem da sua mente, é você com você. Então o monólogo, gente, ele é um todo organizado, certo? Que o distancia do fluxo de consciência, e ele também precisa da interlocução, em alguns momentos, e isso difere do solilóquio, tá bom? Então vamos lá para as características, certo? Olha só, é interpretado ou enunciado por apenas uma pessoa. Então, monólogo, sozinho, mono. Então, é uma pessoa que profere o monólogo. Professor, mas em uma peça de teatro eu posso ter mais de um monólogo? Sim. Então, você vai ter trechos de fala, de diálogo normais, você vai ter um monólogo, depois você pode ter novos trechos de fala e outro monólogo, por outra personagem até, isso não tem problema. Mas o monólogo vai ser um fluxo grande, né, um trecho grande de fala que é uma reflexão da personagem. O texto é feito, enunciado para si próprio, de modo que o público, leitores ou ouvintes tenham a sensação de ler o pensamento do seu intérprete. Lembra que eu disse para vocês que é a expressão dos sentimentos, do pensamento? Então parece que a gente está ali, ó, compartilhando aquela vozinha da mente que a gente tem, que é responsável pelo nosso pensamento. Parece, nós que estamos assistindo, que o intérprete, né, o que o ator, o que a personagem está dizendo é parte do seu pensamento e nós estamos dentro do pensamento dessa pessoa. São transmitidas ideias passadas ao público, então são ideias próprias de quem escreve, certo? O discurso da personagem se assemelha a uma confidência carregada de emoções. Então é importante ter essa carga emotiva, essa carga subjetiva, né? Diante de uma decisão, o personagem reflete e discute como ele mesmo, o que fazer, que decisão tomar. Lembra que eu disse da interlocução? Muitas das vezes essa interlocução é estabelecida com o próprio personagem. Então ele está frente a uma grande tomada de decisão, que ele precisa se decidir. Então o monólogo pode ser uma espécie de diálogo com ele mesmo. Ele está ali naquele momento de dúvida, né, conversando consigo para tentar tomar uma decisão. E varia do cômico ao dramático. Então você vai encontrar monólogos que são dramáticos, né, que são tristes, densos, e monólogos que são mais leves, monólogos que são humorísticos, que vão nos ajudar a entender. Não que o assunto não seja complexo também, mas ele é passado de uma forma humorística, certo? E a estrutura? Então ele é escrito na primeira pessoa do singular, eu. Então,
o monólogo é todo feito em primeira pessoa do singular. Nós temos expressão da subjetividade do autor, personagem. Você vai falar dos seus sentimentos, das suas opiniões, das suas impressões a respeito daquilo que está sendo discutido no monólogo. Apresenta os 5 elementos narrativos, narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Obviamente, gente, você vai focar no quê? No narrar. O personagem é a própria pessoa que está dizendo, que está falando, que está proferindo. Então, você não precisa ficar explicando quem é a personagem. Tempo e espaço, local da narrativa, certo? O espaço e o tempo da narrativa, de proferir o monólogo. E o espaço, você só vai detalhar o espaço se a pessoa do monólogo decidir falar sobre aquele espaço, se aquele espaço de alguma forma estiver interferindo na forma como aquela pessoa se sente. Tá bom? Então, e o enredo é a história que está sendo contada, né? Aquele momento ali, aquele complexo que está sendo narrado durante o monólogo. Pode estabelecer em poucos momentos a interlocução, consigo ou com a plateia, ou com o interlocutor, seja o leitor, seja o público que está lá no teatro, né? Preferencialmente a variante formal da língua, mas é importante utilizar palavras que fazem parte da língua coloquial para aproximar o locutor de seu interlocutor. Então, olha só, você vai utilizar ali uma variante formal, mas você não vai ficar muito preso a ela, certo? Você pode utilizar ali traços de oralidade, você pode utilizar grandes trechos em oralidade, palavras em oralidade, porque lembra o que eu disse lá no início? O monólogo é feito para ser falado, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo do monólogo, veja só. Sou criança. Cheguei recentemente de uma longa viagem. Andei pelo caminho misterioso do pensamento dos meus pais e, durante a concepção, fiz um estágio muito feliz ao lado do coração da minha mãe. Hoje estou aqui, um pouco assustada, porque os adultos conversam coisas confusas que ainda não consegui entender. A vida é simples e bonita, mas os adultos complicam tudo. Daqui é o trecho do monólogo Criança, de Ivone Boechat. Então, gente, olha só. Você tem aqui um exemplo de um monólogo feito por um bebê, certo? Então, a personagem da Ivone Boechat é um bebê. Muito interessante. Nesse QR Code aqui, se você fizer a leitura com o seu celular, você vai direto para um vídeo no YouTube, que é o monólogo do Nelson Rodrigues, interpretado pela Fernanda Montenegro, uma das maiores atrizes do teatro brasileiro, conhecido como a dama do teatro brasileiro. Nesse monólogo, desculpa, gente, engasguei. Nesse monólogo, Nelson Rodrigues fala, pessoal, do seu sentimento a respeito da sua escrita. Então, são reflexões a respeito da escrita dele, da sua própria escrita. Nelson Rodrigues é um grande autor da língua portuguesa. E aí, pessoal, vocês vão ver que há essa carga de subjetividade, que em alguns momentos há essa interlocução com o leitor ou quem está na plateia. Certo? E aí a gente tem uma atividadezinha. Não é proposta de redação hoje, é uma atividade do livro. Então, vocês vão lá no livro Poliedro, página 109, e vocês precisam me entregar essa atividade pela Google Classroom. Então, vamos tirar a foto e vamos postar lá no campo específico para essa atividade. Certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês continuem a rotina de estudo de vocês, eu espero que vocês cuidem da mente de vocês, que se mantenham tranquilos e que fiquem em casa, curtam a família nesse momento, não é férias, logo esse período tenso que a gente está passando vai ficar na história, a gente vai aprender muito com ele, mas enquanto a gente estiver vivendo dentro desse furacão, é preciso que a gente tenha sabedoria. E neste momento é ficar em casa e focar nos estudos, focar nas reflexões a respeito da nossa vida, focar na nossa família, tá certo? Eu tô morrendo de saudade e eu espero que logo a gente possa se encontrar. Ficar em casa desse jeito não é bom ficar em casa de férias, mas desse jeito é muito ruim, tá bom? Até mais, beijo, abraço, tchau, tchau.